Lançado em 2023, Barbie foi um evento no cinema. Um dos filmes mais aguardados dos últimos 10 anos, virou um fenômeno mundial e alcançou o tão sonhado $1 bilhão em bilheteria. Com um roteiro completamente surpreendente, o filme nos trouxe uma boneca em crise de personalidade, tentando se entender no mundo atual, um mundo que ela não conhece. E se a gente para pra analisar bem, a verdade é que a Mattel foi muito sagaz, porque eles aprovaram um roteiro que mexe com o principal nome da marca, mexe com a base da identidade da Barbie. E é aí que a coisa fica interessante. Vamos destrinchar o filme e você vai entender exatamente o que foi que eles fizeram. E meus amigos, olha só, quem diria um filme tão atual, que normalmente eu trago um filme assim, pelo menos 5 anos que eles já estão no cinema, normalmente. Mas chegou a hora de falar de Barbie, senti que, o que dava pra eu ter sacado do filme eu já saquei. Inclusive postei um vídeo curto, né, nas minhas redes sociais, e esse vídeo foi muito bem, performou muito bem, e foi ele que me deu o tino pra eu falar, beleza. Vamos assistir o filme então no canal e explicar quais foram as tiradas da Mattel aqui, porque sim, meus amigos, não sei se vocês perceberam, mas desde 2023, nunca mais a Barbie se envolveu em nenhuma polêmica. Isso porque a Mattel em si, ela não se pronunciava direito a respeito da boneca, da estatura da boneca, das medidas do peito. Uma vez eu lembro que saiu uma pesquisa mostrando que a Barbie, ela é anatomicamente impossível. Isso causava sentimentos ruins nas garotas, nas meninas que não se pareciam com a Barbie e etc. E muita coisa assim foi falada. Mas o filme colocou uma ideia, implantou uma ideia certeira na cabeça de todo mundo, de que a Barbie não sabia. Ela não sabia que ela causava tudo isso nas pessoas. E que na verdade os vilões mesmo, sabe quem são? São os executivos, são os engravatados da Mattel que se permitiram ser retratados iguais uns idiotas aqui no filme. Iguais uns caras sem noção. Tipo, como que esses caras tá à frente da Mattel, pelo amor de Deus? E como que os executivos mesmo, os diretores, deixaram ser retratados dessa forma? É porque, meu amor, o interesse deles é a boneca, é o dinheiro, é o Natal. Ai, que delícia! E se você não entendeu, agora você vai entender e vai assistir o filme de uma outra forma. Então bora mergulhar nesse mundo cor-de-rosa que causou muito em 2023, ao lado de Oppenheimer, claro, e destrinchar tudo isso. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é a boneca mais famosa de todos os tempos. Assiste comigo, Barbie. E o filme começa surpreendentemente fazendo referência a um dos filmes de ficção científica mais famosos do cinema, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Isso porque enquanto as garotas estão brincando em um universo pré-histórico de casinha, e a narradora fala isso, né, que bonecas sempre existiram, mas eram bonecas bebês. E as meninas tinham que brincar de serem mães, o que era divertido até certo ponto. E aí ela brinca, né, pergunta pra sua mãe. Até certo ponto é divertido, depois fica... Até que a Barbie surge, gigantesca, enorme. Enquanto uma menininha tá dormindo, ela olha e a Barbie tá ali. A Barbie nada mais é do que o monolito de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que ao entrar em contato com o monolito, aquela espécie pré-histórica começa a se desenvolver, ela começa a mudar e se tornar o homem moderno. O que acontece é que as garotinhas lá atrás, antes da invenção da Barbie, era daquele jeito, era tudo pré-histórico, só dava pra ser daquele jeito. As meninas brincavam de serem mães, de lavar louça, de passar roupa, tipo, pelo amor de Deus, era tipo um ensaio pra quando você crescer. Pelo amor de Deus, né? Até que a Barbie chegou. E aí é muito engraçado, quando uma das meninas encostam na Barbie, você sente a frequência da boneca mexendo completamente com a cabeça das meninas, você consegue ouvir a frequência da boneca fazendo, sabe? É muito legal. O fato é que a partir dali, as meninas não queriam mais ser mamães, elas queriam ser a Barbie. Então as garotas começaram a se espelhar na Barbie, era divertido pra elas brincarem com a boneca, vestirem ela do que for. E outra, a Barbie, ela passou a ter várias profissões. Então fala depois dessa abertura que a Barbie podia ser o que ela quisesse, ela era médica, ela era comissária de bordo, ela era veterinária, ela era esportista, ela era tudo. E aí vem a chave do filme, logo nesse comecinho. Se você prestar atenção
logo nessa frase, o filme fica autoexplicativo por inteiro. A narradora fala que graças a Barbie, os problemas do feminismo e da desigualdade de gênero acabaram. Pelo menos isso é o que ela acha. Graças a Barbie, todos os problemas do feminismo e da igualdade de direitos foram resolvidos. Mas quem é ela pra estragar esse pensamento? E aí nós acompanhamos o dia a dia de uma Barbie ali em Barbie Land. Aí você vai se perguntar, mas o que é Barbie Land? É uma ideia? Sim. Barbie Land é como se fosse um grande brainstorm. É a ideia que tanto as pessoas quanto os executivos da Mattel, que são quem escolhe que tipo de Barbie vai ser lançada, como, que aprova, etc., tem sobre o mundo em que a Barbie vive. Então, não é um universo real, mas é um universo real porque pode ser acessado. Pode ser acessado tamanha a crença que as pessoas têm de que a Barbie existe. Entende? O fato de brincar com a Barbie fingindo que ela é realmente uma boneca de verdade, o fato de as pessoas terem problemas reais com a Barbie, como se ela representasse mesmo um ser humano, foi isso que deu origem a Barbie Land. Ela é real. A gente conhece a Margot Robbie, né, a nossa protagonista, a Barbie estereotipada, isso porque todas ali em Barbie Land são Barbies. Só que a Barbie principal, que é o protótipo, né, a matriz, a estereotipada, é a Margot Robbie. E ela tem um dia perfeito, ela anda pela casa de uma maneira que não faz o menor sentido, ela desce da cama e ela vai pra um lado, de repente ela entra pelo outro lado andando, como se tivesse uma escada ali e não tem. Isso porque é a casa dos sonhos da Barbie, então quando a criança tá brincando com a Barbie, ela tira a Barbie da cama, anda pro lado e ela simplesmente desce e coloca a Barbie no andar de baixo. Então, tipo assim, não faria sentido ter um elevador. A casa em si, né, não faz sentido. Ela toma um banho delicioso, que tem a temperatura que a pessoa está imaginando pra ela tem. Ela come uma comida deliciosa, que tem o sabor e a textura que a pessoa que está imaginando pra ela, né, que está brincando com ela tem. E aí ela sai andando por Barbie Land. Se vocês repararem, uma coisa interessante é que quando ela tá no carro, ela é a versão da Barbie que a gente conhece dos filmes, vocês já perceberam? Isso porque o filme tá sempre tentando também lembrar a gente que ela é a boneca. Então assim, tá, é a Margot Robbie, são todas humanas aqui, mas são a boneca, é a Barbie. E aí ela acompanha o dia a dia de várias outras Barbies. Porém, se você for reparar, as Barbies elas são completamente sem noção. Quer dizer, a Barbie presidente, ela fala umas coisas que não faz o menor sentido. A Barbie advogada, ela é completamente utópica na maneira que ela fala. Ela defende ideais dela e diz que esses ideais não implicam no fato dela ser uma advogada brilhante. Os prêmios todos, prêmio Nobel, melhor livro, tudo vai pra Barbie, porque ela vence todos, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela é cultuada ali. E a Margot Robbie, a Barbie estereotipada, ela tá a todo tempo ao lado de todas essas Barbies, mesmo que elas sejam tão diferentes entre si. O fato é que a matriz, a original, ela está presente ali. Então, o espectro da Barbie estereotipada é o que é. E por que existem tantas Barbies diferentes? Porque, na verdade, elas refletem a criança que está brincando com elas. Então, elas deixam de ser a Barbie estereotipada para se tornar parecida com a criança. O fato é que, no fim das contas, todas elas são a estereotipada. Por isso, a Margot Robbie está sempre em todos os lugares. A Barbie, em seguida, vai pra praia, trazendo aquele lance da Barbie Malibu. E se vocês repararem, ela chega flutuando. Isso porque, sempre lembrando, é uma boneca e ela representa a brincadeira da pessoa que está lá com ela. Então, você não sai andando, né, com a Barbie pela casa até chegar na praia. Você simplesmente bota a Barbie lá em cima da praia. E ali a gente conhece todas as outras Barbies, a gente percebe que elas ficam se chamando de Barbie. E os Kens. O Ken, no entanto, ele não tem muita relevância no universo da Barbie. Isso porque ele só existe se a Barbie olhar pra ele. O que quer dizer que o Ken só existe se a garota que está brincando com a Barbie brincar com ele. Senão, ele vai ficar pra sempre ali aleatório. Tipo, ele não é o principal. A criança não compra o Ken pra fazer a Barbie médica e o Ken médico. Não, a Barbie é médica. E aí, na hora que ela vai sair com o namorado dela, ela sai com o Ken. Então, se ele não fizer uma coisa interessante, extraordinária, que chame a atenção da Barbie de alguma forma, ela não vai lidar com ele. O fato é que esse Ken, no caso o Ryan Gosling, ele sai andando pra poder pegar uma onda e ele não consegue. Ele bate na onda, sai voando. É ridículo. A diretora já falou que era pra ser ridículo mesmo, que era pra parecer uma criança fazendo assim com o boneco, como se ele tivesse batido na onda. E depois disso, ele acaba arranjando briga com outros Kens, o que reflete a maneira dos garotos brincarem. Então logo a gente imagina que tem um outro garoto com esta menina que tá brincando com a Barbie, que pegou o Ken e pegou outro Ken e pôs eles pra brigarem. Porque é isso, né? Bonequinho de garoto
Naruto, era sempre uns negócios assim de exército, de briga, de luta, porque é dessa forma que os meninos brincam. Então os Kens refletem isso, por isso que a todo momento eles estão prestes a sair na mão. E ali, depois que ele se machuca, aí sim ele se torna alguém visível completamente pra Barbie. Por quê? Porque tem que montar ali um pronto-socorro e atender o Ken. Então agora ele tem alguma relevância pra Barbie, porque aí as Barbies médicas podem fazer alguma coisa. E aí de noite rola uma festa perfeita na casa da Barbie, uma festa deliciosa. Eu amo essa cena, tá? Eu amo o colorido dela, eu amo como ficou tudo decorado e eu amo como tudo parece de brinquedo, de fato, assim. É incrível. No making off fala que a tinta rosa se esgotou, né, de uma certa fornecedora, se esgotou porque eles pegaram todos os tons de rosa que existiam pra poder fazer Barbie Land. Todos. Então assim, o design de produção de Barbie é uma coisa extraordinária. Cada detalhinho, sem dizer que assim, o fundo foi pintado à mão, não é chroma key. Eles usaram pouquíssimo chroma key. Vai ter várias cenas assim, no final a gente pode comentar sobre isso, mas várias cenas que você pensa bem assim, nossa, aqui é fundo verde. Não, não é fundo verde. Essa perfeição foi feita de verdade. É incrível. E aí durante a festa, durante a dança, a Barbie pergunta se as outras Barbies já pensaram na morte. Vocês já pensaram na morte? E ela acaba com o clima da festa, porque, pelo amor de Deus, que ideia é essa? Em Barbie Land, né, pela ideia de que várias crianças estão brincando, a última coisa que a criança pensa é na morte. Pelo menos a maioria delas, né? Ela não entende porque ela falou aquilo, ela disfarça com uma outra frase. As outras Barbies aceitam que, então agora a gente entendeu, voltam a dançar e tudo volta a ser como era. E aí tem outro momento simbólico que é onde o Ken pergunta se ele pode dormir com a Barbie na casa dela. Ela não entende pra quê. Ele fala que, bom, se eles são meio que namorados, né, ia ser legal. E ela fala que não, porque é a noite das garotas. Só que, tipo assim, ela não tem o menor tato pra falar pra ele que não. Ela simplesmente fala que não, porque é a noite das garotas. E toda noite é a noite das garotas. Então, pera aí. E isso é base daquilo que eu falei, que o Ken, ele é apenas um acessório. A prioridade da Barbie são as outras Barbies. Porque as Barbies brincam entre si. E aí quando elas querem usar uma bolsa específica, pega a bolsa. Um vestido específico, pega o vestido. E em certas ocasiões, o Ken. Aí pega o Ken. Se não, é só a gente aqui brincando de Barbie. No dia seguinte, as coisas começam muito mal. Inclusive a música que toca, né, quando a Barbie acorda, muda, começa a falar um monte de coisa errada. A Barbie acorda com bafo. Ela quer comer comida e a comida tá queimada. Ela cai, ela despenca do telhado. Isso quer dizer que a criança não tá ligando muito pra isso. Quando ela chega na praia, o pé dela fica chato, né? O pé dela muda aquele formatinho, tira aquele formatinho clássico, que inclusive foi a cena que, nossa senhora, parou 2023. Foi a Margot Robbie tirando os pés do sapatinho e continuando com eles arqueados. E aí as outras Barbies explicam que já viram isso acontecer e que ela deveria ir falar com a Barbie estranha, porque essa Barbie vai poder explicar pra ela melhor o que é que tá acontecendo. E a Barbie é estranha, ela só é daquele jeito porque a criança brincou demais com ela. Então quando a criança brinca demais, ela começa a ter umas ideias, né? De querer cortar o cabelo da Barbie, de querer ela própria fazer a maquiagem da Barbie. É tipo, se você brincar na medida, você vai fazer o que tem pra fazer com a Barbie. Passou tempo demais com ela, as ideias começam a mudar, né? E aí quando ela chega lá, a Barbie estranha, ela é muito legal, ela é muito divertida, é uma das minhas Barbies favoritas. E ela fala sobre o Ken, ela fala, nossa, você é a Barbie daquele Ken lá, né, o surfista, o salva-vidas, ai, eu queria ver o que tem debaixo do volume lá da calça dele. Safada. E é muito engraçado, porque a Barbie em si, né, a Margot Robbie, ela não entende o que a Barbie estranha tá falando, tipo, girl, como assim? Né? Só que isso da Barbie estranha é um reflexo da garota que brinca com ela, né? Então, tipo assim, que talvez não seja tão criança, já seja um pouco mais adolescente e que já tem uns pensamentos meio... Ai, Chaves, ai! Né? Assim, a respeito do Ken, do corpo do Ken. Então isso reflete na Barbie. É ridículo, gente, pelo amor de Deus. Como esse filme é bom. E aí ela explica pra Barbie que aconteceu o seguinte. Existe um véu que separa a garota que está brincando da Barbie. E aí ela explica, sim, tem gente brincando com a gente o tempo todo. O que acontece é que nunca os dois pensamentos se cruzam, mas por algum motivo rolou uma conexão e esse véu se rompeu. Ela se ligou mentalmente com a dona dela e a dona dela com ela. Por isso que as coisas começaram a se tornar esquisitas. Porque o mundo real, a imperfeição do mundo real tá invadindo Barbie Land através daquela Barbie.
E ela fala que não, que é impossível, que ela própria não fez nada. Ela só queria que as coisas continuassem sendo como sempre foram. E esse é o problema. Quando ela fala isso, meus amigos, é aí que tem uma problemática. A garota que brinca com ela está se sentindo depreciada pela forma como a Barbie é. E a partir desse momento tem pensado que a Barbie poderia não ser daquele jeito completamente. Então, enquanto a Barbie pensa em continuar sendo pra sempre como ela quer, a garota pensa que a Barbie tinha que mudar agora. O confronto de ideias se interligou e uma começou a interferir na outra. E aqui mora aquela surpresinha da Mattel, né? A Barbie, tudo bem, que reflete, né, no mundo real aqui, que tudo bem. Nós insistimos, mesmo depois de ver que o mundo tava mudando, que as meninas estavam mudando, que a Barbie representava essa coisa ideal, ilógica e irreal. E ainda assim, nós insistimos que a Barbie deveria continuar sendo como ela era, com as medidas que ela tinha e tudo e tal. Porém, não era o certo a se fazer. Isso se reflete aqui na fala da Barbie, quando ela fala bem assim, não, eu só quero continuar sendo a mesma que eu sempre fui. Ela fala isso, beleza, então tipo assim, ela tem a parcela de culpa dela? Tem. Mas a parcela de culpa dela tá baseada, tá pautada na ignorância dela não saber o que é que acontece aqui no mundo real. Então, pra ela, o fato de haverem mudanças nela vai interferir nas garotas, na representação que elas têm pras garotas. E isso não é bom. Ela tem a ideia de que a perfeição dela está ligada à perfeição do mundo. E se ela começar a se tornar imperfeita, o mundo vai se tornar imperfeito também. Ou seja, ela tá inocente na história. A Barbie não sabe de nada. Não culpem a Barbie. Acontece que ela oferece dois caminhos pra Barbie, né? Ela fala, ou você volta pra Barbie Land com um sapato lindo e finge que nada aconteceu e volta a ser perfeita, ou você vai pro mundo real e entende o que é que tá acontecendo. E aí ela fala, tá, eu quero voltar pra Barbie Land. E aí a Barbie vai falar, não, você tem que escolher o mundo real. E aí gravem bem essa sandália que ela tá mostrando pra Barbie, a sandália do mundo real, porque no final, né, vai ter um significadinho aí. Bom, ela se despede das outras Barbies pra poder vir pro mundo real, e é muito engraçado que as Barbies, quando se despedem dela, elas falam assim, cara, vai lá pro mundo real, conhecer as garotas reais, as mulheres reais. Nossa, eu posso imaginar que elas vão te abraçar e vão te agradecer, porque desde que você chegou, o mundo delas mudou, elas podem ser o que elas quiserem, elas são fantásticas, maravilhosas, donas do mundo por sua causa. Nossa, eu fico imaginando o quão grato vai ser esse momento, o quão quentinho vai ser esse abraço de agradecimento das mulheres a você. Elas acham que a Barbie vai ser celebrada aqui. Acontece que o Ken resolve que ele quer vir com a Barbie também, porque é aquilo, né? Se ele ficar ali sem a Barbie dele, ele morre. Não morre, né? Mas tipo assim, ele não existe. Então, ele se esconde no carro e vem junto com ela. A princípio, ela não quer, porque ela acha que ele vai atrapalhar ela, que ele é bobo, que ele é desligado, que ele é sem noção. Então, tipo assim, cara, na boa, volta, fica lá e tal. E ele insiste, fala, não, eu quero ir com você, quero fazer essa viagem com você, essa aventura com você, porque eu quero me sentir útil também. Então, beleza, ela concorda. E os dois têm que passar por várias outras Barbies icônicas que já existiram também. A Barbie do espaço, então, ela tá no foguete sentada maravilhosa e ele tá indo, tipo, meu Deus do céu, quase que não chega. A Barbie do esqui na neve, onde ele tá agarrado nela, parece que ele tá até com medo, porque ele nem sabe o que tá acontecendo. E isso é muito interessante, porque essa cena em si é aquela que eu falei pra vocês, que parece que é o puro CGI, que ela devia estar sentada em cima de alguma coisa verde. E não, gente. Esse cenário inteirinho, todinho, não tem nada. Uma grama de CGI nele. É tudo real. O fundo, essa parte da frente que tá se mexendo, tudo é real. É impressionante. A produção de Barbie é impressionante. E assim, o filme que, se fosse todo em CGI, talvez custasse 300 milhões, na verdade ele custou pouco mais de 100 milhões de dólares. E teve uma bilheteria de mais de 1 bilhão. Então, tipo assim, cara, é incrível fazer cinema dessa forma. Quando eles chegam no mundo real, a Barbie acha que vai acontecer uma coisa fantástica, não acontece, na verdade. Ela começa a se sentir um pouco acuada com a maneira como os homens e até as mulheres olham pra ela, e ela percebe que o problema são as roupas que ela está usando. Então ela fala bem assim, é engraçado porque existe um olhar meio violento, de violência pra mim, mas aparentemente a culpa é minha, eu sinto que a culpa é minha, o que é uma loucura. Enquanto o Ken, ele, nossa, porque, né, imagina, um loirão daquele, da Califórnia, né, se não me engano é Califórnia ali onde eles aparecem, é Venice Beach, e aí as gays olham pra ele, uau, os outros caras olham pra ele, uau, grandão, e ele fala, nossa, engraçado, diferente, pra mim a coisa tá um pouco diferente aqui. Então existe essa mudança, eu acho isso incrível. E aí eles vão presos por causa da roupa, eles têm que trocar de roupa, e aí eles compram roupa num lugar, na verdade eles não compram, né? Eles pegam roupa num lugar específico, ali que inclusive tem uma bandeira do Brasil ali
não sei por que eles fizeram isso, porque eles roubam essa roupa, tá? Porque eles não têm dinheiro pra poder pagar. Bom, eles chegam até uma pracinha e a Barbie fala que ela tem que se concentrar pra tentar achar a dona dela, que se ela se concentrar, fechar os olhos, criar uma conexão com a dona dela, ela vai conseguir saber quem é. E pede pro Ken e dar uma volta e, sei lá, fazer qualquer coisa até ela resolver aquela questão. Acaba que enquanto o Ken tá dando uma volta, entendendo o mundo real, ele chega em uma grande empresa, tal, multinacional, e ali ele vê homem que não para mais de aparecer, todos maravilhosos. Ele fica encantado com o toque dos homens, assim, a irmandade que existe entre os homens. Tem um cara que sai de casaco, ele fica uou, ele fica andando meio... Ah, então é assim que os homens andam aqui. Quando os caras chegarem num carro, eles falam, peraí, como assim? Eles têm carro. E eles são tipo um time. Porque isso não tem em Barbie Land. Existe o carro da Barbie, não existe o carro do Ken. Então ele fica tipo, peraí, como assim? Aí ele começa a perceber que as notas de dólar são todos homens que estão impressos na nota de dinheiro. Ele vê uma imagem do Rocky Balboa, que é quem ele acha que é o estereótipo de homem. Uau, patriarcado. Ele vê um cara falando pra uma mulher assim, né? Um executivo falando pra uma mulher dar um tempo assim pra ele, peraí, só um segundo. E aí ele refaz o movimento. Isso é muito engraçado porque é ele se dando conta que, peraí, aqui é tudo invertido. E sim, é tudo invertido. É o momento do filme em que eles colocam pra gente o choque brutal entre a idealização que a Barbie conhecia como sendo a verdade última e a realidade nua e crua das mulheres, pelo menos o começo delas. A Barbie, enquanto isso, se concentra, fecha os olhos pra poder encontrar a garotinha que brinca com ela e ela percebe ali uma conexão, uma garotinha que brinca e tal, e tem a mãe, só que aí ela começa a perder a conexão com a mãe. No fim desse pensamento todo, a Barbie chora, e ela chora porque ela sentiu os sentimentos que envolviam aquele momento. E aí ela começa a reparar no mundo real, assim, coisas simples. Então ela começa a perceber que tá tudo interligado, tudo junto ao mesmo tempo, que o mundo não é idealizado igual Barbie Land, que tem gente feliz, tem gente triste, tem gente brincando, tem gente descobrindo o amor. E aí tem uma hora que ela olha pra uma senhora do lado dela e ela fala pra senhora, você é muito bonita. E a senhora responde, eu sei, e as duas começam a dar risada. Só que assim, naquele momento, o que ela viu de verdade foi a imagem da própria mulher a qual ela não tinha conhecimento com o passar dos anos. Porque ela conhece a criança e a mulher que ela pode se tornar. Mas depois disso, pela primeira vez, ela vê algum tipo de valor naquilo. A resposta firme e segura da senhora mostra que a autoestima não precisa de validação externa. A Barbie começa a se dar conta de algumas coisas naquele momento. Enquanto isso, na Mattel, a polícia entra em contato, avisa um dos estagiários que tem que subir pra conversar com os chefões e avisar que a Barbie está solta por ali. E quando ela chega na recepção, a Glória, que é outra das personagens aqui, né, principais, ela tá desenhando algumas Barbies. E ela tá desenhando a Barbie com a roupa que ela acabou de colocar, que é aquela roupa meio de vaqueira. O que cria uma coisa, uma conexão, uma coisa meio esquisita ali entre as duas. Bom, a Barbie se encontra com o Ken, que tá animadíssimo, porque ele descobriu que o mundo é dos homens e que, meu Deus do céu, pera, agora tudo mudou de perspectiva pra ele. E a Barbie fica feliz porque ela conseguiu, durante a visão, ver a escola que estuda a garota que brinca com ela. Então eles conseguem encontrar essa escola, encontram a Sasha, que é a menina da visão dela. Só que na hora de conversar com a Sasha, primeiramente que o grupinho ali da Sasha são basicamente as Bratz. Sim, é a representação das 4 bonecas. Claro que não ficou claro isso, nunca ninguém disse de fato, né? Nunca ninguém da produção oficializou isso, mas sim, elas são a representação das Bratz, que foram as maiores concorrentes da Barbie nesse segmento durante os anos 2000. E acho que até hoje, se eu não me engano. Tipo assim, elas ficaram mais populares do que a Barbie. Foi uma loucura, assim. As crianças queriam saber das Bratz e não mais da Barbie. E acontece que, quando ela chega falando pra Sasha que ela veio consertar as coisas, que ela tá ali, que ela é a Barbie, a Sasha acaba com a raça dela. Primeiro que ela não acredita que ela é a Barbie, né? Ela acha que ela é só uma doida vestida de Barbie. Segundo que aí depois que ela aceita que tá bom, então você acha que você é a Barbie, então vamos conversar. Ela acaba com ela. Ela conta tudo de errado que existe com a Barbie, com a imagem que ela imprime, com a ideia que ela coloca na cabeça das garotas muito jovens e do impacto que ela tem nas garotas mais adultas, né? Nas mulheres adultas. E a Barbie vem com uns esclarecimentos utópicos da cabeça dela sobre empoderamento, sobre ter libertado as mulheres, sobre
sobre que as mulheres podem ser o que elas quiserem. E a Sasha fala bem assim, como assim o que elas quiserem? Você impulsiona o consumismo, impõe padrões de beleza irreal para as mulheres, deprime as próprias mulheres. Aonde que você fez tudo isso? Quando você fez tudo isso? E aí a Barbie chora, dizendo que ela não sabia disso. Ela não sabia. Peraí, eu não tava sabendo. Coitada da Barbie. A Mattel é esperta, né? Como diriam meus amigos, a Mattel não é inocente, ela não é. Pois é, a Barbie chora, coitadinha. E sai dali arrasada. E a Sasha fica satisfeitíssima com o que ela fez agora. Que a menina é, nossa senhora. Acontece que ela é encontrada pela galera, né? Pelos seguranças da Mattel, pra poder levar ela pra Mattel. Enquanto o Ken, ele foi pra uma biblioteca tentar entender por que o mundo é dos homens. E aí ele descobriu a palavra patriarcado. E ele leu tudo sobre o patriarcado. Então ele saiu dali achando que por ser um homem, ele poderia fazer o que ele quisesse. Isso porque lá em Barbie Land, as mulheres podem fazer o que elas querem só porque elas são Barbie. Então elas podem ser médica, juíza, advogada, presidente, só porque elas são Barbie. E aí aqui no mundo real ele descobre que, peraí, aqui no mundo real, pra você ser alguém, você tem que ter faculdade, MBA, estudo. E ele acha isso muito chato. E ele fica com a ideia de que ele precisa de um lugar pra impor o patriarcado. E não um lugar onde o patriarcado já tá imposto de uma outra forma que não é a forma que ele imagina. A Barbie chega na Mattel, ela fica encantada com tudo aquilo. Ela fala, meu Deus do céu, é a nave mãe. Ela tem noção que ela foi criada pela Mattel, então isso é muito interessante, né, durante o filme. E aí quando ela entra na sala de reuniões, né, na sala de brainstorm, de ideias e tudo sobre a Barbie, o diretor fica encantado também de ver a Barbie original, a estereotipada ali na frente dele. Ela é bobinha, né, na hora que ela vai beber a água, ela faz os caras dar risada, porque ela se molha, ela não tá acostumada com o fato de ter água dentro do copo. E aí ela pergunta, cadê a mulher no comando? Eu quero falar com ela. E aí o diretor, ele não gosta. Ele tem umas respostas meio passivo-agressivas, ele começa a dar aquele tipo de resposta, meu Deus do céu, sabe? Que todo o preconceituoso dá, tipo, eu adoro as mulheres, eu sou filho de uma mãe, eu sou o sobrinho de uma tia. Olha aí, sabe? Tipo, a pessoa que, né, que enfim, que pode ter falas racistas falando bem assim, mas eu não sou. O meu melhor amigo é negro. Tá, entendi. Eu sou o sobrinho de uma tia que é mulher. E assim, por mais que a Barbie não se convença daquele papinho, ela fala que só o que ela quer voltar a ser é perfeita, sem nada dessas coisas estranhas que tem no mundo real. E ele concorda, o diretor, ele fala bem assim, sim, é claro, é isso, você foi criada, você foi concebida pra ser perfeita, pra não ter que mexer com você, não tem nada disso da passagem do tempo, nada, você tem que continuar sendo a mesma de sempre. Então, entra na caixa e vai dar tudo certo, você vai ser reinserida em Barbie Land, zerada, resetada. E aí ela fica toda feliz, ela entra, só que aí ela fala que, nossa, aquele cheirinho, que ela se lembra daquele cheiro, né? E aí quando ela tá pra ser colocada ali dentro, pra ser presa dentro da caixa de novo, o que tem uma simbologia muito pesada, ela percebe que tem alguma coisa de errada, que ela não quer ser reinserida completamente, simplesmente esquecer tudo que ela viu, porque ela viu umas coisas que, peraí, algumas coisas que precisam de atenção. Então ela sai, né? Essa representação da caixa, ela é o que quer dizer mesmo, colocar numa caixinha, fechar, enquadrar, fazer com que a pessoa esteja presa ao que eles decidiram, entende? Sabe aquela expressão assim, nossa, você tem que pensar fora da caixinha, né? Essa expressão em inglês também é alguma coisa out of the box, tipo alguma coisa assim. Então também existe em inglês essa mesma expressão. Talvez mundialmente as pessoas entendam isso, de você sair da caixa e pensar fora dali. Pelo amor de Deus, você tá preso com uma ideia, com um ideal, e você tem que ver além, porque o mundo é muito maior. Pois o que eles querem é tirar essa coisa que a Barbie viu e fazer com que ela volte a ser a Barbiezinha da caixa. Bom, ela percebendo que tá esquisito, ela foge dali, e os executivos, eles são uns idiotas. Existe uma cena agora de corrida dela ali dentro da Mattel, que ela fica correndo entre as PAs dos estagiários, e é assim, é engraçado e ao mesmo tempo é aquilo, né? É uma representação extremamente idiota dos executivos, que a gente fica pensando, caraca, como eles deixaram que a galera pensasse isso deles, né? Achasse que eles são realmente esses imbecis. Isso porque o negócio, né, o foco aqui é a Barbie, é vender boneca no mundo real aqui pra gente. Acontece que durante essa fuga, ela acaba entrando em uma sala específica e se encontra com uma senhorinha na cozinha desenhando algumas coisinhas assim, uns desenhinhos, uns vestidinhos pra Barbie e tal. E aí as duas conversam. Ela pergunta se a Barbie quer um pouquinho de chá, a Barbie fala que aceita. E aí quando ela dá o chá pra Barbie, o jeito que ela pega a xícara e a Ruth dá a xícara pra ela, elas fazem referência à pintura O Homem e Deus, a criação de Adão, de Michelangelo, da Capela Sistina.
Sistina, sabe? E isso a própria diretora falou na versão comentada que tem da Barbie, que ela se inspirou na pintura pra fazer aquilo porque é como se fosse o toque divino, é como se a Ruth Handler, que é a criadora, que é quem essa senhora representa, ela estivesse dando pra Barbie vida, a possibilidade dela estar realmente viva, pensando por si só. E aí a Ruth olha pra Barbie e fala bem assim, você é diferente do que eu imaginei. E aí ela fala, eu costumava ser perfeita. E a Ruth fala, não é isso. Tem outra coisa em você, que é a humanidade. Talvez quando a Ruth pensou na Barbie, ela nunca pensou que a Barbie pudesse ser humana. Acontece que os executivos estão quase chegando ali, então a Ruth explica pra ela como ela pode sair pela escada dos fundos, e aí na hora que ela tá indo embora, ela não sabe quem é a Ruth Handler, né? Então ela só agradece, ela fala obrigado. Na lógica do filme, ela tá agradecendo porque a Ruth tá ajudando ela a sair dali, né? Mas ali é uma cena simbólica, bonitinha, onde a Barbie agradece a criadora dela, né? Agradece a mulher que deu vida a ela, que deu origem à Barbie. Então acaba sendo uma cena simbólica, bonita e simbólica. Obrigada. Ruth, Ruth. Obrigada, Ruth. de nada, Barbie. Quando a Barbie sai da Mattel, a Glória e a filha dela, que é a Sasha, para com o carro ali na frente e fala pra Barbie entrar, porque ela sabe que a Barbie tá ali. Ela ouviu a reunião, né? Ela tava achando aquilo impossível até ela olhar pra Barbie em si. E aí dentro do carro, durante a conversa, as duas descobrem que na verdade quem chamou a Barbie pro mundo real foi a Glória e não a filha dela. A filha dela ainda pergunta, pera, você brincou de Barbie esses dias? E a Glória assume que outro dia ela tava mexendo nas coisas, encontrou a antiga Barbie da Sasha e passou a brincar com ela, só que era uma ideia de ela se sentir melhor, dela se sentir mais bonita, mais perfeita, mais empoderada, só que foi o contrário, a Barbie começou a depreciar ela. Então ela começou a imaginar a Barbie toda perfeita daquele jeito, com pensamentos de morte, com celulite, com coisas normal que existem aqui no mundo real. E aí a Barbie entende, foi você. Então a conexão que existe entre a boneca e a criança, né, e a garota, na verdade não é com a filha, né, não é com a Sasha, é com a mãe. Então tudo que a Barbie tava vivendo em Barbie Land era um reflexo de uma mulher adulta que gostava da Barbie quando era criança e que se deu conta depois de adulta que a Barbie não fez lá um ótimo trabalho. E aí a ideia da Barbie é a seguinte, eu vou levar vocês pra Barbie Land, eu vou fazer com que você se lembre como é interessante a perfeição, como é legal ser perfeita, como é pura felicidade. E desse jeito vai voltar tudo ao normal. Pode ser? Pode, claro, vai dar super certo. O problema é que quando ela chega em Barbie Land com a Glória e a Sasha, tá tudo mudado. Enquanto os Kens eram os líderes de torcida e as Barbies é quem jogavam vôlei no começo do filme, agora é os Ken que joga vôlei de uma maneira bem masculina e as Barbies estão bem ali garotinhas, completamente submissas, sendo líder de torcida. Quando ela chega na casa dela, a casa dela foi dominada. E o que acontece é que o Ken dela, como ele descobriu sobre o patriarcado, como ele leu sobre o patriarcado, quando ele voltou, ele configurou as Barbies, ele conseguiu convencer as Barbies do tipo de mulher que elas deveriam ser pra meio que ser felizes e do tipo de homem que os Kens deveriam ser pra serem felizes. E que desse jeito sim estaria certo. O que é uma loucura. A gente percebe que o sistema de opressão, ele força tanto a mente do oprimido que se em algum momento ele passa a ter poder, ao invés de procurar por igualdade, ele torna-se um opressor. Então o Ken, no momento em que ele descobriu tudo isso, ao invés dele voltar pra Barbie Land e falar, cara, dá pra todo mundo ser tudo, dá pra gente ser bem divertido, dá pra gente se reinventar aqui. Não. Ao invés dele igualar, ele inverteu. E tudo isso com base no fato da Barbie nunca ter dado crédito a ele, né? Os dois conversam, tem uma discussão, e ele fala exatamente isso, que ele só queria ser visto, ele só queria ser alguém ali, e a Barbie nunca permitiu, ela nunca deixou. Todas as noites eram as noites das garotas. Ela não tinha tempo pra ele. E ele se cansou de só existir se ela olhar pra ele. Então agora são as Barbies que vão existir só quando os Kens olharem pra ela. Só quando elas tiverem alguma serventia. É uma completa loucura. Mas é isso, tá? Barbie Land é um espelho do mundo real invertido. No mundo real, os homens são os grandes poderosos. Em Barbie Land, as mulheres são as grandes poderosas, os homens, opa. Acontece que a Barbie acaba descontando tudo na Glória. Ela fala que foi ela que fez tudo isso, foi ela que causou tudo isso, com essa imperfeição muito louca do mundo real, né? Que essa
conexão não deveria nunca ter existido e expulsa a Glória dali. Mesmo a Glória explicando que as coisas mudam mesmo, mas a Barbie não aceita. Ela fala, eu não queria que as coisas tivessem mudado. As coisas poderiam ter continuado as mesmas, mas é isso, né? Essa perfeição e estabilidade tem um custo, que é a falta de evolução, a falta de conseguir progredir, de dar o próximo passo, de entender tudo isso, de acompanhar o mundo. Não dá para as duas coisas coexistirem. Acontece quando ela tá indo embora, ela acaba sendo convencida pela filha a voltar e ajudar a Barbie, porque a Barbie tá completamente perdida e que não é o certo. O certo não é deixar ela ali tendo crise existencial e simplesmente jogar tudo pro alto. As Barbies que não foram afetadas pelos Kens estão lá na casa da Barbie estranha e elas levaram a Barbie escritora pra lá, que é a Alexandra Shipp, pra poder tentar desprogramar ela, mostrar pra ela o prêmio que ela recebeu, só que ela não desprograma, ela é uma mulher submissa, que assim, a vida dela basicamente é fazer com que a vida dos Kens, né, dos homens ali de Barbie Land, estejam ok, estejam perfeitas, estejam do jeito que eles querem. Elas não conseguem desprogramar a gata. Quando a Glória chega, ela vai conversar com a Barbie e a Barbie fala que ela não é boa em nada, que ela não é presidente, ela não é escritora, ela não ganhou o prêmio Nobel, ela não fez nada de bom. Nem bonita o suficiente ela começa a ter uma crise de identidade pesada. E aí é muito engraçado porque a narradora fala assim, um aviso pros cineastas, a Margot Robbie é a pessoa errada pra convencer o público de que ela não é bonita. Deve ser. Avisa os cineastas, a Margot Robbie é a pessoa errada para convencer a plateia disso. Mas você é linda. Ai, gente, é maravilhoso esse filme. E aí é que a Glória vem com um discurso poderoso que pode ter deixado muita gente confusa a respeito do que é isso, mas ela basicamente ela entendeu que até a Barbie tem essa crise. Até ela, que é tudo, que pode ser tudo, que é linda, ela entra em crise por causa do patriarcado, por causa de como o mundo funciona para as mulheres. Então ela fala que você pode ser bonita, só que você não pode ser vaidosa, porque senão você gera competitividade entre as próprias mulheres. Isso é um problema. Para os homens é maravilhoso, mas para as mulheres é um problema. Você pode ser forte, mas não pode ser agressiva. Tem que ser no ponto ideal. Você pode ser bem-sucedida, mas não pode ser competitiva, porque senão você se torna uma megera. E aí ela termina falando que mesmo quando você tá fazendo tudo certo, ainda assim, se algo nesse meio der errado, a culpa recai nas costas da mulher. De alguma forma, ela vai ser culpada. E acaba que esse discurso da Glória, ele reconecta a Barbie escritora a quem ela é, uma escritora fantástica. Ele tira ela do transe. Elas percebem que pra tirar as Barbies do transe, tem que lembrar as Barbies de quem elas são de verdade e não do que elas representavam. Tem que lembrar elas que elas são maior do que o produto do desejo do homem, ou seja, o produto do que os Kens quiseram que elas fossem. Em última instância, fazer com que elas se conectem com a verdade sem toda a ladainha imposta pelo patriarcado. É tipo isso. Então elas colocam um plano em prática. As que já estão libertas vão se fingir de ingênuas e burras perto de algum Ken, chamar a atenção dele, enquanto outras sequestram a Barbie que tá ali programada pra poder desprogramar. Quando elas entram no furgão, a Glória vai e solta coisas meio óbvias sobre o papel da mulher na sociedade, e isso desprograma elas. Ela vai falando verdades pras Barbies. É bastante engraçado essa parte. Uma hora que ela fala bem assim, você tem que ser mãe dele, mas ele não pode perceber que você tá sendo mãe dele, porque senão ele perde meio que o tesão em você. Ela fala um bagulho meio assim, que é tipo o papel daquelas mulheres que, entre aspas, né, existe também essa piada no mundo e tal, de que os caras, eles trocam a mãe pela esposa, né? Então o que a mãe fazia, a esposa tem que passar a fazer. Cozinhar, lavar a roupa, fazer as coisas tudo, por mais que ela trabalhe. E existe também aquela máxima, né, de que a mãe também cobra da nora dela cuidar do filho dela igual ela cuidava. Cuide do meu filho igual eu cuidava. Como se fosse obrigação da nora ser mãe do esposo, tipo isso, sabe? É muito interessante essa parte. De alguma das coisas que a Glória fala, eu dei realmente risada. E aí, por fim, depois que todas estão desprogramadas, elas ainda continuam fingindo que elas são burras, ingênuas, e aí elas pedem pro Ken cantar uma música pra elas. E aí, enquanto eles estão cantando a música, elas meio que trocam de Ken e vai elogiar outros Kens, fazendo com que os Kens entrem em guerra com eles mesmos, refletindo uma certa fragilidade e insegurança masculina. Isso porque, enquanto eles brigam, enquanto eles estão focados em brigar, as Barbies têm que se reunir lá no Capitólio pra poder votar na Constituição de Barbie Land e fazer com que Barbie Land volte a ser a Barbie Land de sempre. Porque se os Kens forem pra lá votar, vai dar babado. Acontece que no dia seguinte, enquanto os Kens lutam, ao som de I'm Just Ken, eu sou apenas o Ken, cantado pelo
pelo Ryan Gosling, é muito legal. A batalha deles na praia é muito legal. A batalha na pista de dança entre o Ryan Gosling e o Simu Liu e todos os outros Kens também é visualmente muito legal essa parte. Porém, enquanto eles estão ali, as Barbies estão lá no Capitólio votando, e elas votam como maioridade que Barbie Land volte a ser Barbie Land. Acontece que quando os Kens param de brigar, eles voltam pras casas deles. As casas não são mais as casas do Ken. Mojo Dojo, casa house do Ken. Voltou a ser a casa perfeita da Barbie. E ali é o Ken que entra em desespero, é ele que entra em crise de identidade. Ele sai correndo pra chorar lá dentro da casa e a Barbie vai atrás dele conversar com ele. E aí ela fala que entende a dor dele, que entende o que ele tá passando. Essa coisa de em um momento ele é o cara mais poderoso do mundo, de repente ele não é mais, ele não tem mais nada, mas que ele não é o que as pessoas esperam que ele seja. Ele é o que ele sente ser. E se ele não sabe quem ele é naquele momento, ele tem que descobrir. E que ele não é o Ken da Barbie, não é Barbie e Ken. Ela fala, é Barbie e o Ken. Esse artigo muda tudo na cabeça dele, porque ele deixa de se ver como um acessório e ele pensa que ele tem sim que descobrir quem é ele em Barbie Land. E isso dá uma nova perspectiva de vida pra ele. É muito legal, é muito bonitinho. Os executivos finalmente chegam ali em Barbie Land, porque desde que eles descobriram que a Barbie foi pra lá com duas humanas, eles resolveram que eles têm que ir também, porque eles têm que impedir mudanças, porque como o mundo das ideias, então dependendo do que acontecer em Barbie Land, meio que vai acontecer no mundo real, e isso acontece mesmo, porque depois que o Ken muda toda a casa da Barbie, no mundo real começam a se vender bonecos do Ken dentro da Mojo Dojo Casa House, e é um sucesso, tá todo mundo comprando, os meninos estão comprando, então tipo assim, tem essa influência. E acaba que eles falam que vão resetar a Barbie Land, tudo de novo. E a Barbie presidente fala que não, que ela não quer, que eles não querem, que eles querem continuar do ponto onde eles estão, que eles querem ter consciência de tudo que aconteceu e consciência do que eles representam. Aí os Kens vêm e pedem pra ela um emprego ali na Casa Branca, na verdade na Casa Rosa, né? Vocês podem ser juízes, desembargadores, coisas assim. Ela fala, não, calma, vamos começar com... Aí ela lança um empreguinho ali pra eles, uma coisa bem baixa, eles ficam super felizes, e aí a narradora fala que um dia, talvez, os Kens terão tanto poder em Barbie Land quanto as mulheres têm no mundo real. É uma alfinetada, né? Aí fica no ar. Por fim, a Glória acaba propondo pros executivos da Mattel que eles façam uma Barbie comum, uma Barbie que não é extraordinária, não é presidente, e que só tem dias comuns. Às vezes o dia dela é bom, às vezes o dia é ruim, e tá tudo bem. E eles concordam, porque eles percebem que vai vender uma Barbie comum, que é só uma mulher. E aí a Sasha pergunta, mas e a Barbie estereotipada? E ela, o que vai acontecer com ela? Porque ela tá ali, ela tá muito simples. Ela não tá de salto, ela tá com um sapato confortável, ela tá com um vestido confortável, que é bonito, mas não marca o corpo e é muito simples, perto das coisas que a Barbie usava. E ela própria fala que não sabe qual é o final dela. E aí a Ruth Handler reaparece. Ela fala que a Barbie não foi criada pra ter um final. Ela foi criada pra ser eterna. Então a Barbie pode tudo. É por isso que a Barbie pode tudo. E aí a Margot Robbie, né, a Barbie estereotipada, fala que é estranho porque nesse momento ela não se sente mais como uma Barbie deveria se sentir. E aí a Ruth chama ela pra ir dar uma volta. Bom, elas vão pra o mundo primordial das ideias, onde nada existe, apenas a consciência da Ruth e a sua maior criação da vida, a Barbie. Ali é como se a criadora estivesse realmente conversando com a criação sem a menor ideia do que a criação vai falar pra ela. É bem bonita essa parte. A Barbie diz que quer mais do que ser a Barbie. Ela quer mais do que inspirar ideias. Ela quer ter ideias. Ela quer promover mudanças e não ser o produto da mudança. E isso deixa a Ruth encantada. Ela fala que sabia que a Barbie ia surpreender ela um dia, mas não imaginou que fosse tanto. E aí ela entende que ela quer ser humana. A Barbie quer ser humana. E a Ruth fala, olha, eu não posso, em sã consciência, deixar que você faça essa escolha sem saber o que significa. Pode ser? Ela fala, claro. Aí ela fecha os olhos, elas tocam as mãos e a Ruth passa pra ela todas as ideias, as memórias. E assim, é um monte de imagem aleatória de mulheres ao redor do mundo. Felizes, tristes, com filho, sem filho, comemorando. Aleatoriedade total. E é muito bonito. Todos os tipos de mulheres e a gente olha e pensa o que é ser mulher, né, no mundo de hoje. É uma loucura. Mas quando a Barbie termina, ela chora, óbvio, e ela fala que sim, que ela quer ser humana, sim. E é aí que a gente vem pro mundo real. A Barbie tá chegando ali num lugar junto com a Glória, o marido dela, e a Sasha. E elas desejam boa sorte pra Barbie no que ela vai fazer a seguir. Ela desce do carro, ela tá usando uma sandália muito parecida com a sandália, lembra? Que a Barbie estranha ofereceu pra ela, quando ela disse, você tem que
de ir pro mundo real, descobrir o que tudo isso significa? Pois é, ela tá usando uma versão daquela sandália, uma versão um pouco mais bonitinha, né? E tem plástico nessa sandália, pra lembrar que ela é a Barbie. E aí quando ela chega pra falar com a recepcionista pergunta o nome dela, ela fala que é Barbara Handler, ou seja, é o nome da filha da Ruth Handler, Bárbara, que foi quem inspirou o nome Barbie, que é um apelido, né? Barbie é um apelido pra Bárbara. E a recepcionista pergunta o que ela veio fazer. E ela diz que veio ver o ginecologista. E desse jeito termina o filme Barbie. O filme foi um sucesso estrondoso, claro que dividiu algumas opiniões, né? Teve gente que odiou completamente o filme, teve um monte de mãe que levou as crianças pra poder assistir porque acharam que ia ser um filme animado da Barbie e elas próprias saíram cheias de questões, enquanto as crianças meio que não entenderam muito bem o que o filme significava. Teve bastante gente que se perdeu mesmo, porque é fato, a Barbie, ela tem um lugar na nossa cabeça tão bem cravado, tão forte, uma imagem tão forte, que quando esse filme chega e ele vai jogando coisas que não fazem sentido pra gente, da Barbie no mundo real, sofrendo assédio, etc., a gente não consegue conceber que Barbie é essa. Então, a nossa mente, ela demora muito pra entender que filme que é esse, porque ele não é encantado, ele não é perfeito, como são os filmes da Barbie. Mas é incrível depois que você percebe que, na verdade, o filme tá contando sobre a história da Barbie, a mudança da boneca perante o mundo real, desde quando ela foi criada e revolucionou o universo das meninas, até agora, né? Até o momento em que ela começou a depreciar a imagem das garotas, começou a impor padrões de beleza irreal. O filme é sobre isso. É basicamente, eu falei isso várias vezes, né? O filme não é da Barbie. É sobre a Barbie. Não é do que ela é do que ela representa. E como tudo isso foi mudando conforme o mundo foi evoluindo. Por fim, acontece que a Barbie, nossa, foi recorde de vendas naquele ano. Todo mundo queria uma Barbie. Eu tenho uma, ganhei da Mattel. Olha ela aqui, ó. Ela é linda, ela parece a Maria de Fátima. E hoje em dia, a ideia que se tem da boneca é outra, né? Uma ideia meio transformada. É uma ideia de que ela está tentando ser humana. Quer dizer, vocês veem o poder de uma boa narrativa? É babado. Talvez no meu canal número 2, eu traga o making off de Barbie, tá, gente? Tudo que envolveu a produção do filme em si, caso vocês se interessem em ver, eu vou jogar lá no meu canal 2 em breve, porque foi incrível o pensamento, desde o figurino, as roupas, as perucas, os tons de rosa, o tom do loiro da Barbie, tudo isso foi minuciosamente pensado e é muito interessante. Agora eu quero saber o que é que vocês acharam do filme da Barbie. Vocês já tinham sacado que o filme é basicamente isso ou não? Mudei a visão que vocês têm do filme? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.